aproveitando que a gente tá... A gente não, né? Aproveitando que o Gili está fazendo almoço, eu vou gravar esse vídeo falando sobre nossa viagem com o pet na cabine. Mel tá fazendo bagunça no fundo. E também sobre como foi passar pela imigração, quais foram os nossos perrengues no voo. Já pra você que tá se preparando para vir pro Canadá saber o que pode acontecer ou não. Enfim, a gente vai compartilhar nossa experiência. Então, o nosso voo era de Guarulhos a Montreal, Montreal e Edmonton. Nós somos de Santa Catarina, então como nós tínhamos família ali em São Paulo, nós decidimos ir para São Paulo de carro, porque estava saindo mais barato do que comprar um voo de Santa Catarina a São Paulo. Tipo, era uma diferença assim exorbitante de preço. E aí a gente também estava preocupado com a Mel, porque seria a primeira viagem dela de avião, e ela tem 13 anos, então assim, como a gente não sabia se ela iria se adaptar ou não, como que ia ser pra ela, a gente achou melhor fazer essa viagem, que foi longo, meu Deus. E aí tá. Eu separei bem certinho todos os documentos possíveis que poderiam solicitar pra gente na imigração, a gente estava bem preocupado. E o que acontece? Como a gente iria passar na imigração em Montreal, nós só tínhamos 2 horas para resolver tudo. Passar na imigração, eles fazem inspeção no PET, para ver se tá tudo ok, se a bolsa de transporte está seguindo as regras deles. E aí o que acontece? Eu liguei na companhia aérea perguntando, olha, nossas malas de Guarulhos, elas vão direto para Edmonton? Precisa despachar? Não precisa despachar, vai direto para Edmonton. Beleza. Chegamos em Guarulhos, perguntei de novo para as meninas que nos atenderam. Gente, nossas malas vai direto para Edmonton ou a gente tem que despachar em Montreal? Não, vai direto para Edmonton. Beleza. Menos uma coisa para resolver em Montreal, certo? Aí chegamos em Montreal, 2 horas para resolver tudo. E assim, a gente colocou o algodãozinho na orelhinha da Mel, o algodãozinho não ficou. Ela ficou um pouco agoniada no começo, por causa do barulho, mas depois ela dormiu. A gente não deu calmante, porque como ela recentemente se recuperou de uma cirurgia, ela ainda estava tomando alguns antibióticos, e que são muito fortes, a gente comprou calmante, mas nós não demos, porque por conta dela já tá tomando todos esses medicamentos. E aí, a nossa única preocupação foi como que se ela iria aguentar fazer o xixi, esperar pra fazer xixi quando descesse, ou se ela iria querer fazer xixi no avião. Aí a gente levou ela várias vezes no banheiro, ela não quis fazer nada, a gente levou fraldinha, tudo, ela não fez nada no voo, gente. Ela segurou, e aí quando a gente desceu em Montreal, o que eu fiz? Eu corri, o primeiro banheiro que eu vi, abri a toalhinha dela, a fraldinha dela no chão, e ela fez o xixi ali mesmo. Então, a minha sorte é que o banheiro tava vazio, então eu acho que ela se sentiu mais confortável pra fazer. Depois, aí começou a nossa saga. A gente foi pro totem. Quando você chega no Canadá e você tá com um pet, no totem você vai colocar que você tá com um pet junto contigo, porque senão pode dar problema. Então a gente preencheu nossas informações, qual era o nosso tipo de visto, e colocamos a Melzinha lá. Aí depois desse totem, nós fomos pra sala de imigração. E aí a gente tava nervoso, né, porque nunca se sabe o que eles vão perguntar. E aí era de manhã, era umas 7h30 da manhã mais ou menos. A oficial olhou, perguntou quais eram os nossos vistos, pediu os nossos passaportes, pediu minha carta do college e... só os passaportes e a carta do college mandou a gente sentar. E aí a gente tava ali, tipo assim, ai meu Deus, vai demorar? Será que ela vai fazer alguma pergunta? Quietinho, né? Nós sentamos aqui, tipo assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, vamos ver o que vai rolar. Aí ela chamou a gente, tá aqui os permits de vocês, boa viagem. E a gente ficou tipo assim, aí não vai fazer pergunta nem nada, não. Foi simples assim, rápido, a gente ficou de cara. Ela não perguntou endereço, não pediu comprovação financeira. Eu não sei se foi porque na hora que eu abri a mochila pra pegar os passaportes, eu tava com trocentas pastas na mochila. Então não sei se, ela deve ter pensado, olha, trouxeram um documento, então tá tudo certo. Não sei, eu acho que vai de oficial pra oficial, então foi super rápido. Aí o que aconteceu? A gente saiu da imigração e, na nossa cabeça, a gente iria direto pra onde eles fazem a inspeção do pet. Aí, quando você sai da imigração, você passa pela ala onde eles colocam as suas malas pra você catar e despachar. Aí eu pensei, vamos perguntar só pra ter certeza que não precisa despachar mala? Aí o Gênesis foi lá e perguntou pros atendentes, precisa despachar mala? Ele, sim, precisa. E tipo, a gente não tava contando com isso. Aí lá foi nós, catar carrinho, correr dentro daquele aeroporto, catar as malas. Catamos as malas, e Mel aqui. E aí fomos pra inspeção do pet. Depois que a gente foi pra inspeção do pet, o que aconteceu? A bolsa, a gente comprou a bolsa de transporte de acordo com as medidas que a Air Canada pede que você compre. E aí chegou lá, a oficial, assim, que atendeu, que fez a inspeção, foi bem de boa, a gente conversou com ela. E aí não sei se foi porque a gente foi simpático, mas ela olhou e falou assim, olha,
Ela nem pediu primeiro, ela olhou a Mel e ela não pediu pra Mel ficar em pé, não pediu pra eu fazer a Mel girar dentro da casinha. Ela só olhou a Mel e falou assim, olha, essa bolsa ela não consegue ficar em pé e nem girar. Mas ela não tentou pra ver se a Mel ficava em pé. E a Mel fica em pé e gira normal, ela fez isso várias vezes no voo. Mas ela não pediu pra eu mostrar, ela só olhou, ela não consegue ficar em pé, não consegue girar na casinha. E por conta disso, teria um valor de $37 que vocês deveriam pagar pela bolsa não ser adequada. Mas dessa vez eu vou deixar passar, não vou cobrar nada de vocês, tá tudo certo. E aí, tipo, a gente passou. Ela deixou a gente passar, mas tem isso, se sua bolsa... Enfim, ela não deixou eu tentar, né, mostrar que a Mel conseguia ficar em pé e rodar, mas se sua bolsa não for própria, vamos dizer assim, você vai ser taxado com o valor de $37. No nosso caso, ela foi super gente boa, deixou a gente passar. Demorou um pouco, eles demoram meio pra atender, pra fazer essa inspeção no pet. E aí, quando a gente passou, você sai numa ala pra você despachar suas malas. A gente tava segurando as malas, né? Passamos pela inspeção do pet e fomos pra essa outra ala pra despachar as malas. O Gilles foi lá pra menina e falou assim, olha, nosso voo é pra Edmonton. Mostrou a passagem e mostrou o passaporte. Tá tudo certo? É pra eu despachar a mala aqui? A menina falou, sim, tá tudo certo, despacha a mala aí. Aí ele falou, mas você não quer olhar aqui, ó, passagem, passaporte? Não, pode despachar a mala direto ali. Lá foi nós, largar as malas tudo lá, correr pra não perder o voo, porque tinha pouco tempo. E aí o que aconteceu? Quando a gente achou a linha de check-in do nosso voo, que o cara foi ler a passagem, ele olhou pra gente e falou assim, olha, seu voo foi cancelado. E a gente, oi? Então, seu voo foi cancelado, você vai ter que entrar em contato com a companhia aérea por telefone pra poder fazer aí a troca de voo. Aí lá foi nós correr no guichê da Air Canada. Chegamos no guichê, a menina falou, não é aqui, aqui é só pra você poder aguardar o teu voo, você vai ter que ligar pra Air Canada mesmo. Aí apontou pra gente onde a gente ia, e lá foi a Erika ligar pra Air Canada. Aí tá, falei o que tinha acontecido, que o nosso voo tinha sido cancelado, como que a gente fazia pra pegar outro voo, e falei que as nossas bagagens tinham sido despachadas, porque a menina disse pra gente despachar e não falou nada sobre o nosso voo ter sido cancelado. Aí o cara falou assim, então, você vai ter que pegar suas malas de volta, porque senão eu não consigo colocar vocês em outro voo. Você não devia ter despachado. Aí a gente bateu o desespero, pensando assim, pronto, agora a mala vai pedir Edmonton, já era, vamos perder umas malas. Daí lá foi nós, a gente ficou, sem brincadeira, 1 hora correndo dentro do aeroporto de Montreal. Aí a gente voltou lá onde a gente tinha despachado as malas, já não podia mais entrar nesse lugar. Falou, não tem como pegar, vai em tal lugar. Corremos em tal lugar, não é aqui, vai em tal lugar. Corremos em outro lugar. Então, enquanto a gente estava correndo dentro do aeroporto, veio uma notificação no celular do Gilles, dizendo que o nosso voo tinha sido trocado, né, reagendado. E aí isso era 8h30 da manhã. A gente já estava correndo no aeroporto, fazia 1 hora. Quando a gente foi checar, as nossas novas passagens seriam de Montreal para Vancouver, de Vancouver para Edmonton. O nosso voo para Vancouver seria somente 6h30 da tarde. A gente chegaria em Edmonton de madrugada. Então, assim, a gente tomou um chá de cadeira. E aí você pensa, correndo com uma cachorra idosa pelo aeroporto. Aí lá fomos nós emitir as novas passagens no guichê da Air Canada. Aí o Gilles olhou pro menino, depois que o menino deu uma passagem, o Gilles perguntou, ei, a gente não ganha nada? Aí o menino deu 4 vouchers de $15 pra gente comer no aeroporto. Total $60. Se o Gilles não tivesse perguntado isso, a gente não teria ganhado nada. E aí, tá. Fomos aguardar o nosso voo, né? Passar o dia no aeroporto de Montreal. E aí descobrimos que lá tinha uma área pet. Então a gente foi correndo lá, sempre preocupado com a Mel, porque ela não tava comendo, ela não tava querendo tomar água por causa do ambiente diferente, do estresse do voo. E aí a gente correu pra essa área pet, tinha uma graminha bonitinha. E aí, assim, ela cheirou, só que como tá muito mijado, as próprias atendentes falaram pra gente. Como é muito pet que passa lá, tem alguns pets que não conseguem fazer xixi porque já tem muito xixi lá. Aí ela não quis fazer xixi, ela tomou água, não quis comer. E o que eu tive que fazer? Ir no banheiro feminino, abrir a fraldinha lá e ficar tentando fazer ela fazer o xixi lá. Aí eu ia, dava uma voltinha, voltava com ela, até ela fazer o bendito do xixi na fraldinha. A gente conseguiu achar um lugar pra sentar perto ali do portão de embarque do nosso voo. Aí o que eu fiz? Eu estendi uma fraldinha lá, deixei ela à vontade. Então ela ia, tomava um pouquinho de água, como não tinha muita gente em volta desse portão, ela ficou bem tranquila. E conseguiu fazer xixi também nessa fraldinha, tomava água. E aí, o que aconteceu? Como ela, às vezes a gente dá um pouquinho de frango pra ela, foi isso que a gente fez. A gente, quando foi comprar comida, comprava coisa de frango, pegava o frango desfiadinho e dava pra ela. Daí ela comia um pouquinho. Depois, não acabou essa saga. Depois que finalmente chegou a hora de embarcar no avião,
Eu fui olhar no aplicativo e eu não tinha um assento, porque foi tudo encaixe, né? A gente ia ficar sentado separado. Então eu não tinha um assento. Aí a gente teve que esperar todo mundo embarcar pra daí ele falar qual seria o meu assento. E aí o Gilles tinha assento, eu não. Então ele ficou esperando porque ele ficou preocupado de, tipo, chegar na hora e eles não, sei lá, não ter o assento pra mim. E tinha várias pessoas de vários outros voos que também tinham sido realocados para esse voo e também estavam sem assento. No fim deu tudo certo, eu fui sentada longe do Gilles, enfiei a Mel embaixo do banco, né? E nós esperando nosso voo decolar. Aí, quando foi para decolar, o avião estragou. O avião estragou, apagou todas as luzes. E aí o piloto falou pra gente assim, olha pessoal, a gente vai checar o que aconteceu. Esse avião é um avião excelente, nunca deu problema e vou manter vocês informados. Ficamos 1h30 esperando eles consertarem o avião. E adivinhe, a gente tinha 1h30 mais ou menos pra ficar, pra fazer a conexão em Vancouver. Ficar lá, sei lá, resolver as coisas que tinha que resolver e daí ir pra Edmonton. A gente só tinha 1h30. E aí essa 1h30 foi gastada esperando o bendito do avião ser arrumado e enfim decolar. Eu já tava assim, ó, gente, eu tava podre, eu não tava aguentando mais. Imagina, a gente ficou 11 horas num voo, passou o dia inteiro no aeroporto de Montreal e ainda esperando mais de 1 hora pro avião decolar, assim, eu não tava aguentando ficar em pé. Ai, foi sufocante, sério. Aí, quando finalmente o voo decolou, eu já tava assim, ó, sem esperança, pensando, já era, vamos ter que passar mais um dia em Vancouver pra realocarem a gente em um outro voo pra poder ir pra Edmonton. Eu tava assim, ó, eu só tava no desespero, preocupada com a Mel. Se a Mel não tivesse junto, a gente estaria de boa, ok. Mas como a gente tava com ela e eu não sabia, sei lá, o que ela tava sentindo, eu tava muito preocupada. O Gilles também, novamente, tentei levar ela pra fazer xixi no banheiro do avião, ela não quis. Ela só dormia. Aí, quando a gente finalmente chegou em Vancouver, eu pensei que a gente já tinha perdido o voo. Chegamos lá correndo, perguntei, moça, nossas passagens vão pra Edmonton? Ela falou, sim, só vai pro teu portão que o voo atrasou e dá tempo de vocês embarcar. Então assim, ó, gente, a gente foi correndo. Conseguimos entrar no avião a tempo. A nossa sorte é que realmente o voo tinha atrasado, então deu tempo da gente embarcar, senão sei lá que horário que a gente iria conseguir pegar um novo voo para Edmonton. Aí nós embarcamos, era mais ou menos de 1 hora de voo para Edmonton, e aí era um avião bem pequenininho e bem apertadinho, assim, eu não fiquei confortável com a Mel, porque como eu sou alta, acaba que eu não conseguia ajeitar meus pés direito no banco para caber ela e os pés, entendeu? Mas como foi um voo rápido, foi suportável aguentar assim. E aí finalmente chegamos em Edmonton. E aí você pensa que a saga acabou aí? Não acabou. Chegamos em Edmonton, fomos buscar nossas malas. Veio uma mala e nada das outras. E a gente vai, cadê nossas malas? Ficaram em Vancouver. Olha só que beleza. Aí lá foi nós, no guichê lá das malas, verificar o que tinha acontecido com as nossas malas, se eles iriam fazer a entrega. Aí a gente deixou anotadinho lá o nosso endereço para eles entregarem as malas no dia seguinte. Aí a gente tinha contratado uma empresa de housing, né, para procurar apartamento pra gente, e também contratamos junto o serviço de translado. Então eles nos buscaram no aeroporto e nos entregaram no apartamento. E tocando nesse assunto do serviço de housing, gente, é muito importante contratar o serviço de housing, assim, olha, se tudo tivesse dado certo, já seria excelente, mas se a gente não tivesse contratado o serviço de housing, com que cabeça nós iríamos chegar em Edmonton, sei lá, alugar um Airbnb, pegar um meio de transporte para ir até esse Airbnb com mala e coisa, assim, ó, sem condições. Assim, ó, a única coisa que nos manteve tranquilos durante essa viagem é que a gente sabia que ia ter alguém para nos buscar no aeroporto e nos levar em casa. Tipo, foi isso que nos manteve tranquilos, embora a gente estava preocupado com a adaptação da Melzinha dentro do voo. E aí, a gente avisou, olha, gente, nosso voo foi cancelado, nós não estávamos contando com isso, e o pessoal da Take Me Home, que foi a empresa que a gente contratou, falaram, não, pode ficar tranquilo, só ir avisando a gente. E realmente, a gente chegou lá, eles estavam esperando a gente, trouxeram a gente pra casa, o nosso colchão inflável já estava até cheio pra nós dormir. E assim, eles foram excelentes, assim, nos ajudaram muito. E não só com isso, acabou que eu não consegui trazer na mala coxinho de água e ração pra Mel. Eles deram coxinho de ração pra Mel e água, deram ração, nos ajudaram um monte e ainda nos ajudam com dicas de coisas que a gente precisa resolver aqui em Edmonton. Então, assim, o serviço de housing, assim, é maravilhoso. A gente indica bastante a Take Me Home, porque, assim, o suporte que eles nos deram, meu Deus do céu. Eu acho que se a gente não tivesse contratado eles quando tivéssemos chegado
aqui, a gente já tá desesperado. Com certeza a gente já tá desesperado, porque assim, ó, você não tem mais emocional pra lidar com as situações quando você passa um longo tempo em aeroporto e se estressando e correndo atrás de coisa, ainda mais com um cachorro. De repente você tem filho, uma criança, deve ser pior ainda, porque você fica preocupado, né? Então, assim, a nossa viagem em si foi uma experiência horrível, embora tenha sido tranquilo na imigração. E a única coisa boa disso realmente foi ter contratado serviço de housing, porque eles nos mantiveram tranquilos e foi excelente, assim, o serviço de translado foi excelente, o lugar que a gente escolheu através da indicação deles é excelente, nós estamos muito felizes onde estamos. Então, assim, sabe, se poupe de se estressar procurando um lugar aqui, assim, contrate um serviço de housing pra você vir tranquilo, porque se der um BO na sua viagem, você pelo menos já sabe que tem alguém pra te buscar, tem alguém pra te entregar em casa, e você não vai precisar passar mais perrengues ainda, além do voo, entendeu? E a gente realmente assim pensando assim, ah não, tá tudo sob controle, olha, estamos chegando em Montreal, é só, né, se apressar ali resolvendo as coisas, já vão pra Edmonton. É assim, olha, sério, foi uma desgraça. Mas de forma geral, a Melzinha se adaptou bem ao voo, apesar dela não ter feito xixi no avião, porque eu tava muito preocupada, porque o primeiro voo foi 11 horas, foi muito tempo de voo, ela fez, todas as vezes que a gente abria a fraldinha, ela ia e fazia. Ela demorou alguns dias pra se acostumar aqui, pra começar a fazer xixi e cocô na rua, ela ainda tá estranhando um pouquinho, mas tá excelente, assim, ela tá bem alegre, bem contente de morar aqui, e nós também estamos felizes. Então, 20 minutos de vídeo pra contar só o perrengue que a gente passou no voo, gente. Esse vídeo tem o objetivo mesmo de compartilhar a nossa experiência, vindo pro Canadá, viajando com pet na cabine. Teve um casal de brasileiros que estava levando 2 gatas, um deles sentou do nosso lado com a gatinha no voo pra Montreal. E assim, acredito que o voo deles foi super tranquilo, eles se assustaram quando a gente contou depois que a gente chegou aqui o que aconteceu com a gente, eles ficaram horrorizados, porque eles não passaram o mesmo perrengue que a gente. Então, assim, é importante saber das experiências de outras pessoas justamente para você se preparar para o que pode acontecer, né? Não ser pego de surpresa. Então, a gente realmente não estava esperando. Pode acontecer de seu voo ser cancelado? Pode, né? Aí vai depender de você estar preparado ou não, ver o que você vai fazer nessa situação, né? Como que você vai seguir. Então, espero que a gente tenha ajudado.